Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. E essa semana eu venho aqui sem roteiro, completamente livre, porque eu não tive tempo, gente. Minha vida tá uma loucura, porque eu vou entrar de férias do meu serviço. Não sei se vocês sabem, né? Eu tenho um trabalho CLT normalzinho, né? E eu vou entrar de férias dia 12 e tá o caos, porque absolutamente tudo que poderia aparecer de trabalho apareceu pra eu concluir em menos de uma semana, né? Porque semana que vem tem feriado pra ajudar, assim, sabe? Eu amo feriados, mas eu tô meio irritada porque eu vou ter um dia a menos pra resolver as coisas que eu preciso resolver pra poder ficar 30 dias sem pensar em trabalho. E aí eu não tô conseguindo fazer as coisas do podcast, não consegui fazer roteiro. Eu não vou conseguir fazer um post pra amanhã, que toda sexta-feira. Quer dizer, amanhã da data que eu tô gravando. Que eu tô gravando na quinta. Amanhã é sexta. No Instagram costuma ter uma lista, né? Que geralmente é um dos posts que vai melhor, assim, no algoritmo. Uma lista de alguma coisa. Inclusive, segue a gente lá no @filme.da.semana. E no sábado esse episódio vai ao ar. E eu espero que vocês estejam ouvindo ele no próprio sábado que ele saiu, porque aí faz mais sentido o timing. Senão eu vou estar falando do passado, de coisas do passado. E os outros posts eu costumo ter uma fila, só que eu acho que eu não tenho uma fila do post de segunda, que é a volta ao mundo, então... Mas pelo menos eu tenho o fim de semana pra preparar isso, né? Mas enfim, o episódio de hoje, né, como eu não tinha muito tema, eu não desenvolvi o roteiro, eu vou aqui falar meio que de cabeça, então não pesquisei informações e talvez não tenha uma ordem de começo, meio e fim bem feita, mas eu queria falar das minhas vergonhas cinéfilas, de filmes que eu não vi e eu tenho um pouquinho de vergonha de não ter visto, sabe? Porque são filmes essenciais, segundo várias pessoas, ou porque são filmes muito populares em alguns nichos da cinefilia e eu não vi por motivos diversos. Alguns filmes não me interessam tanto, outros eu não sei explicar por quê. Por exemplo, tem um filme que chama Se Meu Apartamento Falasse. É um filme de 1960, ele ganhou o Oscar de melhor filme no ano que ele concorreu. É uma comédia romântica, mas é um filme que toda vez que eu vejo o pôster, eu falo, eu preciso ver esse filme, porque ele parece muito bom. Ele parece muito divertido, eu só ouço falar coisas boas dele. Mas a partir do momento que o pôster sai do meu campo de visão, eu esqueço que ele existe. Toda vez que eu vou escolher filme, eu nunca lembro que ele existe. Assim, não ajuda que ele não tá em nenhum streaming. Pelo menos da última vez que eu chequei, ele tava um tempo no Telecine, mas quando eu tive acesso ao Telecine, não tava mais lá. Então, perdi o filme. Mas existem formas alternativas, se é que vocês me entendem, pra procurar filmes e eu nunca lembro de ir atrás desse específico. Esse mês, maio, eu fui atrás de mais filmes clássicos, mais filmes antigos que eu não tinha visto. Pelo menos era essa a minha proposta no começo do mês. Agora, o quão bem sucedida eu fui nessa meta, vocês vão ficar sabendo no episódio de assistidos de maio, que vai ao ar... Não sei se na semana que vem ou na outra. Eu quero fazer a live semana que vem. E aí vamos ver quando eu vou conseguir colocar... Nossa, semana que vem eu tô ferrada. Eu vou querer fazer live ainda por cima, nossa. Não sei, gente. Eu não falei nada no Instagram ainda. Mas eu não sei quando que vai ser essa live. Talvez seja depois do dia 12 mesmo. Porque semana que vem vai ser uma semana bem complicada na minha vida. Mas enfim, eu consegui ver alguns filmes que fazia tempo que eu queria ver. Mas eu não vi nenhum dos principais. Que nem, por exemplo, eu queria rever Casablanca, porque eu assisti ele quando eu tinha meus 16, 17 anos. Que era uma época que eu tava iniciando, assim, na cinefilia. Eu pegava várias listas, tipo, top 250 do IMDb, aqueles 1001 filmes pra ver antes de morrer. Tipo, essas seleções muito mais voltadas ao cinema norte-americano do que do resto do mundo. E Casablanca sempre tava lá, né? E eu pensava, vou ver esse filme. Só que eu não tinha... Não é nem que eu não tinha bagagem, mas eu não tinha a cabeça pra me colocar na época, sabe? Porque quando você vai assistir um filme mais antigo, você precisa ter todo um mindset de que esse é um filme antigo. E, esse é um filme antigo, famoso, clássico. Tem algum motivo pelos filmes que a gente lembra hoje serem lembrados até hoje, sabe? Porque, assim... Hollywood, desde os anos 10, 20, tem produção de centenas de filmes por ano. Todos os anos, centenas de milhares até, assim, né, data da minha cabeça. Mas tem muito filme sendo feito. E poucos vão pra posterioridade, poucos são lembrados e ficam marcados. E pra eles ficarem marcados tem um motivo. Seja pela qualidade, né? Sempre é bom falar de filme bom.
mas também por inovações e por coisas que eles foram vanguardistas ou que talvez não sejam eles que foram o primeiro filme a ter isso, mas foi um filme que popularizou alguma coisa, né? Então, tem tudo isso, e quando eu assisti Casablanca eu não tinha nada disso na cabeça. Eu fui ver um filme como se eu estivesse vendo, sei lá, um filme de sessão da tarde. Eu não gostei muito. Não é que eu não gostei, eu achei o filme ok, mas eu não vi nada demais. E aí eu queria rever hoje, né, vários anos depois, porque eu acho que eu tenho uma cabeça diferente. Eu fiz a mesma coisa com Cidadão Kane, que eu também vi mais ou menos nessa época. Eu gostei mais que Casablanca, mas mesmo assim ainda fiquei meio nessa, tipo, é isso? E eu revi alguns anos atrás e eu achei um filme sensacional. Eu até fiz um episódio do podcast sobre ele, de tão impactada que eu fiquei. Então vocês vejam lá que tá no final de 2021, se não me engano, na época que saiu Monkey, que eu assisti por causa de Monkey, que é um filme muito inferior, um filme que vai cair nos viés do esquecimento, porque é isso, ele não é ruim o suficiente pra ser lembrado como uma bomba nuclear, mas ele também não é bom pra ser lembrado como bom. É a maldição do filme mediano, né? Mas falando aqui de pecados cinéfilos mesmo, de filmes que eu não vi. Eu sou muito fã do Scorsese, mas eu conheço muito pouco o trabalho dele. É muito engraçado, porque eu não sei explicar. É que assim, eu não sou a maior fã de filmes sobre crimes e filmes sobre mafiosos e todas essas coisas. A maioria dos filmes do Scorsese meio que são assim. Mas, quando eu paro pra ver, eu gosto muito do resultado. Então, é aquele negócio. É tipo uma bolacha. Nossa, eu não vou comparar filme de Scorsese com uma bolacha. Mas é tipo aquelas coisas que você olha e você não dá nada. E quando você come, você fala, nossa, isso é muito bom. Mas da próxima vez que você vê, você também continua não dando nada. E quando você come é muito bom e você não lembra que é tão bom assim, sabe? É meio que essa minha relação com o Scorsese. Na maior parte do tempo eu não lembro que os filmes deles são tão bons, até o que eu assisto e eu acho eles sensacionais. E aí eu demoro pra ver o próximo. Então tem vários filmes dele que eu acabei não vendo. Eu não vi Taxi Driver até hoje. Eu não vi Os Infiltrados, né, que é o filme que ele ganhou a direção no Oscar. Eu não vi muita coisa, assim. A maioria das coisas que eu vi dele são coisas mais pós-2010, assim, que era a fase que eu tava mais por dentro dos lançamentos dos filmes e tal. Outro diretor também que eu falo que eu sou muito fã, mas eu também não conheço tanto o trabalho dele mais antigo, é o Spielberg. Que assim, eu gosto muito das coisas dele dos anos 90 e uma outra coisa dos anos 2000, assim, com bastante ressalvas. Mas eu gosto muito do Spielberg dos anos 90, eu gosto muito de Jurassic Park. Mas as coisas mais antigas, tipo, essenciais, Spielberg mesmo, tipo Tubarão, tipo A Lista de Schindler eu não vi porque eu sei que é um filme denso e pesado, e eu tenho esse péssimo hábito de me proteger de coisas assim, sabe? Se eu sei que um filme vai ser muito pesado, ou ele vai ter uma carga emocional muito densa, eu já fico meio assim de assistir, porque eu sei que eu vou sofrer. E aí eu acabo me privando de assistir. Aí às vezes quando eu vou ver, nem é. Eu não tô falando da Lista de Schindler em específico, mas outras coisas que às vezes eu não vejo porque eu tenho medo, algumas coisas de terror, algumas coisas que eu sei que vai ter gore, que eu sei que eu tenho nojo, sei que eu não gosto. E aí quando eu vou ver, eu vejo que nem é tanto assim, sabe? Então eu preciso parar com essa mania. Preciso parar com isso, preciso assistir a Lista de Schindler. Hoje em dia, eu confesso que a duração dos filmes acaba me desanimando um pouco. Lista de Schindler é um filme longo, mas eu tenho certeza que quando eu assistir, eu vou botar ele na minha lista de filmes longos que se justificam. Porque existem vários filmes que eles são longos, mas eles fazem sentido ter a duração que eles têm, ou que você não sente o tempo passar, ou que você até queria que fosse mais longo pra você ficar mais tempo naquela história. Só que pra entrar é difícil. E eu culpo isso à nossa cultura atual de imediatismo, assim. Na boa, antigamente eu assistia filme sem saber a duração e quando eu percebia tinha passado 3 horas, eu não tinha nem percebido. Eu preciso voltar a ser assim, eu tenho que parar de ver a duração dos filmes ou de ficar mexendo o mouse e pausando pra ver quanto tempo tem, porque eu acho que é uma péssima moda filmes blockbusters com mais de 2 horas e 10. Que eu tava vendo essa semana os lançamentos do cinema, que tem 4 filmes em cartaz aqui na minha cidade agora. É o Guardiões da Galáxia 2, A Pequena Sereia, o live action, o Velozes e Furiosos 10 e o Aranhaverso agora. E deles, o mais curto é o Aranhaverso, que tem 2 horas. Todos os outros têm 2 horas e 10, 2 horas e 20. Velozes e Furiosos tem 2 horas e 20, tipo,
tem tanto carro, assim, no mundo pra ter um filme de 2 horas e 20, sabe? Então, assim, tem alguns filmes que eu não entendo muito a duração. Quer dizer, eu entendo, é pra ter mais horas de streaming quando isso for pra algum streaming, mas qual é o sentido de se lançar no cinema um filme tão longo assim, sabe? Ao mesmo tempo que, se vamos falar de cinema de autor, faz sentido a duração que tem. É quem que vai lançar um filme gigantesco? Acho que é o Scorsese, né? O Killers of the Flower Moon vai ser quase 4 horas de filme e eu vou estar lá, vou no cinema ver, vai ser ótimo, eu espero. Mas esse filme blockbuster que às vezes se sente a duração, tipo Guardiões mesmo, eu vi, eu gostei bastante, me emocionei, mas eu acho que dava pra tirar uns 20 minutos dali, sabe? 15 pelo menos dava pra ter tirado. Então sempre fica esse sentimento de que tinha coisa demais e pra agradar os interesses de quem, né? Mas eu estou me desviando muito do assunto, porém nem tanto, né? Que eu falei de Velozes e Furiosos, e eu nunca vi um filme de Velozes e Furiosos, mas eu não sinto vergonha disso. Mas eu também não me sinto orgulhosa, porque eu já fui daquelas cinéfilas, tipo... Ai, eu não assisto esse tipo de filme. Esse filme é pra pessoas inferiores, e você gosta de Velozes e Furiosos? Tipo, eu não sou mais essa pessoa, eu já fui, não tenho muito orgulho disso. Se você gosta de Velozes e Furiosos, tudo bem, eu tenho as minhas farofas de estimação também. Mas não é muito... Não tem nada ali que me interessa, sabe? O carro, pra mim, é apenas uma ferramenta de locomoção. Eu gosto de homens cabeludos, então tem careca demais esse filme pro meu gosto. Nada contra calvos. Inclusive, tenho amigos que são. Mas, assim, não tem muita coisa que me atrai na franquia Velozes e Furiosos, sabe? Eu sou uma pessoa que anda devagar e eu talvez ande... Não sou furiosa, eu não acho que eu sou furiosa, eu acho que eu sou ranzinza. Mas é diferente de ser furiosa. Então eu sou ranzinza e em velocidade constante. Eu acho que é isso que eu sou. Mas tem alguma outra vergonha maior do que, sei lá, você ter aquele filme em mídia física e você nunca ter assistido ele? Tipo, ele tá aqui... Vocês não estão me vendo porque é um programa de áudio, mas se eu esticar o meu braço, eu pego a minha coleção de DVDs. Eles não estão numa caixa, dentro de uma gaveta, dentro de um armário. Eles estão dentro de um armário, claro, mas está aqui do meu lado. E eu posso estender meu braço e pegar qualquer um dos DVDs e colocar no meu aparelho de DVD, porque eu tenho um aparelho de DVD, sabe? Não é aquele negócio, eu tenho DVD, mas eu não tenho onde tocar, eu tenho onde tocar. Mas eu não assisto eles. Por quê? Não sei. Tem DVDs de quando eu comprava, né? Porque eu colecionava muito DVD lá por 2010, 2012, até que tinha aquele monte de promoção americana, sabe? E eu comprava bastante DVD nessa época. Antes disso, lá pra 2007, 2008, eu alugava filmes e eu copiava os DVDs. Por quê? Porque tinha uma promoção numa locadora lá perto de casa que você alugava 5 DVDs por R$10. Só que essa promoção era durante a semana. Você alugava na segunda e devolvia na sexta. E eu tava fazendo colégio técnico na época. Eu tava no ensino médio, era integral, eu fazia ensino técnico junto. Então era uma loucura a minha vida. Acho que foi um dos momentos mais agitados da minha vida, porque eu não parava quieta, eu tinha coisa pra fazer o tempo todo. Então eu não conseguia muito ver filme durante a semana. Então eu alugava, eu assistia o que eu conseguia assistir, o que eu não conseguia assistir, eu copiava em DVDs e guardava pra consumo próprio, tá bom, Polícia Federal? Tudo pra consumo próprio. E assistia. E mesmo assim tem filmes dessa época que eu aluguei, eu copiei e eu não assisti. Por exemplo, PS Eu Te Amo. Eu nunca assisti esse filme. E eu tenho DVD desse filme, sabe? Eu não sei se eu tenho o livro de... Não, eu tenho o livro da Mulher do Viajante do Tempo. Que eu não tenho esse filme. Não sei em que streaming tá. Nunca assisti o filme, mas eu tenho o livro. Mas também nunca li o livro. Mas o livro, assim, eu tenho vários livros que eu não li. Mas eu acho que tá tudo bem, porque demora mais pra ler um livro do que ver um filme, sabe? Outros filmes que eu tenho o Doutor Zhivago, esse eu tenho o DVD original, que eu supostamente comprei pra dar pra minha mãe de presente, mas acabou ficando na minha coleção, né? Então, veio pra cá, quando eu me mudei pra Bauru, eu trouxe ele junto, na esperança de assistir ele. E fazia muito tempo que eu não comprava DVD, mas ano passado, acho que foi ano passado, eu comprei parte da coleção de uma amiga minha, que ela ia mudar de país. Um beijo, Amanda. Um beijo, Carlos. Eu sei que eles ouvem o podcast. Eles iam se mudar pra fora do país, então estavam vendendo, né, algumas partes das coleções deles, de DVDs, e eu comprei algumas. Então, aqui assisti algum, acho que eu assisti 2. Foram 10 ou 11 filmes, eu assisti 2 em 1 ano e meio, quase, sabe? Então... Assim, qual é a minha desculpa? Não tenho. Qual é a minha desculpa pra nunca ter assistido Cidade de Deus?
Não tem desculpa, sabe? E eu não sei, na época que saiu Cidade de Deus eu era muito nova, então eu realmente não... Eu não ia gostar do filme se eu assistisse. Eu tinha uma visão muito esquisita de cinema nacional na época, porque eu tinha... Cidade de Deus é de 2002, né? Eu tinha 10 anos em 2002. Ainda até os meus 18 anos eu era bem cabecinha de vento, sabe? Com alguns temas. Então... E depois... Eu nunca assistia, porque sempre deixava pra outra hora, sempre achava que ia ter um momento melhor, aí eu ficava com vergonha de falar que eu não tinha assistido, aí eu comecei a criar conteúdo, né, eu sempre registro as coisas que eu assisto e tal, até pra criar conteúdo, porque uma vez que você começa a criar conteúdo, você quer criar conteúdo de tudo pra você não ficar sem conteúdo pra criar, sabe, porque tem hora que simplesmente você não sabe o que você vai fazer de conteúdo. E aí eu tenho um pouco de vergonha de admitir que eu não vi Cidade de Deus. Mas eu estou agora admitindo pra vocês que estão ouvindo esse podcast que eu nunca vi Cidade de Deus. E entrando em outros meandros cults, nem tão cults assim, mas importantes da cinefilia mundial, eu nunca vi um filme do Kurosawa. E não vou nem entrar em outros cineastas japoneses que também... acho que o único filme assim mais antigo japonês que eu vi foi Funeral das Rosas, que eu vi esse mês também vai estar no Assistidos de Maio, tô dando vários spoilers agora. Eu nunca vi nada do Will Winters, nem do Fassbinder, e eu confundo o Will Winters com o Fassbinder. Não sei porquê. Eu não acho que isso tem nada a ver, mas eu confundo. Talvez porque eu conheci os dois mais ou menos na mesma época, assim, que eu tava procurando outras coisas, e eu descobri que eles existem, e descobri alguns filmes deles que eu já tinha ouvido falar, porque, tipo, Paris, Texas, por exemplo, é muito famoso. Mas eu nunca... Quer dizer, eu acho que eu já vi alguma coisa do Fassbinder, sim. Não, gente, confundi Fassbinder com Peter Weir. As coisas que minha cabeça faz. E as coisas que um episódio sem roteiro não fazem comigo, né? Estou apenas... E ele nem é alemão. Eu ia falar, tô confundindo diretores alemães, mas o Peter Weir é australiano. Nada faz sentido. Eu jurava que ele era alemão. Enfim, eu não tenho um conhecimento tão vasto, assim, de alguns pedaços da cinefilia, da história do cinema mundial, assim, eu tenho um contato relativamente novo com algumas ondas de cinema novo, principalmente a Nouvelle Vague francesa. Eu achei Acossado esse mês também, gente. Maio foi um mês de muitos primeiros. Eu assisti Acossado, eu assisti O Funeral das Rosas, eu assisti Charada, eu assisti Bonnie e Clyde, que também é um filme bastante importante da nova onda hollywoodiana. Tudo isso é spoiler de programas futuros, né, gente? Aliás, Bonnie e Clyde eu falei alguns episódios atrás. Acho que 2 episódios atrás. Que é muito bom, inclusive. Assistam. Mas é isso. Eu acho que a moral do episódio de hoje é que, tipo... Tem muito filme no mundo e ninguém assistiu a eles todos, sabe? Quando tem curadoria de listas, geralmente é feito por mais de uma pessoa. É impossível ter assistido tudo que existe no mundo de filmes pra assistir, sabe? Sempre tem esse ponto cego, essas obras que a gente não viu por motivos razoáveis ou por motivos bestas. Tem muitos filmes que são considerados importantes que eu não tenho muita vontade de ver. Eu vi 2 filmes do Godard esse ano. Eu não vou falar que chega, nunca mais vou ver nada dele. Mas eu acho que eu já cumpri, sabe? Já entendi qual é a dele. E vou dar prioridade para outros diretores, a não ser que eu me depare de novo com outro filme dele, ou a não ser que a MUBI lance e faça um texto bonito, porque eu sou muito influenciada pelos textos da MUBI, que todo dia tem um filme do dia, e todo dia eles mandam no seu e-mail um parágrafo falando, olha, esse é o filme do dia. A gente acha que é legal ter ele na curadoria por causa disso, disso, disso. Eu já assisti um monte de filme por causa disso, sabe? Eu assisti a Loners, que foi um dos meus filmes favoritos ano passado, que é o filme coreano da menina do telemarketing, acho que eu já comentei aqui também. E eu só vi esse filme só entrou no meu radar por causa do texto da MUBI. Se não fosse por isso, eu não ia nem saber que existia esse filme, sabe? Então, parabéns, MUBI. Mas meu ponto não sintam vergonha de não assistirem clássicos ou de não terem visto essas obras que algumas pessoas talvez considerem essenciais, porque nunca é tarde pra correr atrás, sabe? Uma coisa é você não ter interesse de ver o filme por qualquer motivo, outra coisa é você não ter visto e aí você quer ver, só que você não teve tempo ainda de ver, mas se um dia você vai ver, você jura que você vai ver. Então acho que isso que importa, sabe? É ter listas pra cumprir, ter filmes pra ver
E é isso. A moral do episódio é... Não sei se tem moral. Mas foi o que eu consegui fazer essa semana, sem ficar extenso demais, gente. Esse é o episódio. Vou finalizar por aqui. Eu espero que ele tenha feito sentido pra vocês. Eu espero que não tenha ficado muito confuso. Sigam a gente no Instagram, @filme.tá.semana. Sempre tem conteúdo extra. Eu sempre tô lá dando atualizações do se o podcast vai atrasar, se não vai. Tem coisas a mais. Não vai ter o post de amanhã. Eu já decidi que não vai ter, porque eu não vou conseguir ter tempo hábil de fazer ele e tal. E semana que vem talvez tenha live, talvez não. Na outra semana vai ter live se não tiver tido. Mas eu aviso tudo sempre pelo Instagram. E a gente também tem um e-mail para contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com, caso você não seja tão usuário assim de rede social, mas quer falar comigo mesmo assim. Ou caso você queira fazer alguma contribuição financeira com esse programa, com o nosso projeto. Nosso, né? Principalmente meu, mas também do Alexandre, né? Porque ele que me auxilia aqui na parte técnica e edita o programa. Então, esse e-mail, né? O podcastfilmedasemana@gmail.com, ele também é uma chave Pix. Caso você queira, sei lá, me pagar um cafezinho, todo o valor é muito bem-vindo. E ficamos por aqui hoje. Até semana que vem, eu espero. Fiquem bem e tchau, tchau.